Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais fascinantes e turbulentos da história do Brasil, a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha. Foi a mais longa guerra civil brasileira, durando quase 10 anos. Mas o que levou os gaúchos a se levantarem em armas contra o Império do Brasil? Quais eram seus ideais? E como essa guerra moldou não apenas o Rio Grande do Sul, mas o país inteiro? Peguem o seu chimarrão, ajeitem-se na cadeira e venham comigo desvendar essa história cheia de heróis, batalhas, traições e ideais de liberdade. Para entender a Guerra dos Farrapos, precisamos voltar para o Brasil do período regencial. Dom Pedro I tinha abdicado do trono, e seu filho, o futuro Dom Pedro II, era apenas uma criança. O Brasil era governado por regentes, e o país estava fervilhando com instabilidade política e revoltas em várias províncias. No sul, a província de São Pedro do Rio Grande do Sul tinha uma economia muito particular, baseada principalmente na pecuária e na produção de charque, a carne seca salgada, que alimentava boa parte do Brasil, especialmente as áreas de mineração e as plantações de café. Os estancieiros gaúchos, os grandes criadores de gado, eram a elite local e estavam cada vez mais insatisfeitos com o governo central no Rio de Janeiro. A principal queixa era econômica. O governo imperial impunha altos impostos sobre o charque gaúcho, enquanto o charque que vinha do Uruguai e da Argentina entrava no Brasil com taxas bem mais baixas. Isso tornava o produto gaúcho menos competitivo em seu próprio país. Para os estancieiros, isso era um absurdo, uma traição econômica que beneficiava os estrangeiros em detrimento dos produtores nacionais. Além da questão dos impostos, havia um forte sentimento de autonomia na província. Os gaúchos se sentiam distantes e negligenciados pelo Rio de Janeiro. Eles queriam mais poder para decidir seus próprios assuntos, escolher seus próprios líderes e gerir sua própria economia. Esse desejo por mais autonomia, somado à crise econômica do charque, criou um barril de pólvora. Só faltava o estopim, e ele veio no dia 20 de setembro de 1835. Naquele dia, um grupo de rebeldes, liderados por Bento Gonçalves da Silva e Onofre Pires, tomou de surpresa a capital da província, Porto Alegre. Eles depuseram o presidente da província nomeado pelo Império e instalaram um novo governo. Inicialmente, o objetivo não era a separação do Brasil. Eles queriam mais federalismo, mais autonomia e o fim dos impostos abusivos. Eles se autodenominavam farrapos, um termo que inicialmente era pejorativo, usado pelos seus inimigos para Timolós de maltrapilhos, mas que eles adotaram com orgulho. O Império, claro, não aceitou a afronta e enviou tropas para reprimir a revolta. A guerra começou para valer. De um lado, os farrapos, os revolucionários gaúchos; do outro, os legalistas, chamados de caramuros, leais ao Império. O líder máximo dos farrapos era Bento Gonçalves, um carismático estancieiro e militar. Mesmo sendo capturado no início do conflito, sua liderança continuou a inspirar os rebeldes. Ele conseguiu fugir da prisão de forma espetacular e voltou para comandar seu exército. Com o passar do tempo e a intensificação dos combates, os ideais dos farrapos foram se radicalizando. Se o governo imperial não queria negociar, se não queria dar a autonomia que eles pediam, então eles buscariam um caminho mais drástico. Em 11 de setembro de 1836, após uma importante vitória na Batalha do Ceival, o general Antônio de Souza Neto proclamou a República Rio-Grandense. A revolta, que começou pedindo mais autonomia, agora se tornava uma guerra de independência. O Rio Grande do Sul não era mais uma província do Império do Brasil, era uma república independente. Essa nova república precisava de tudo: uma constituição, uma bandeira, um hino e, claro, aliados. A influência dos ideais republicanos que varriam a Europa e as Américas era muito forte. E aqui entram em cena figuras internacionais muito importantes, como o italiano Giuseppe Garibaldi. Conhecido mais tarde como o herói de dois mundos por sua luta na unificação da Itália, Garibaldi chegou ao Brasil como um exilado político e se juntou à causa farroupilha. Ele era um idealista, um mestre em táticas de guerrilha e um comandante naval audacioso. Garibaldi não veio sozinho. Com ele estavam outros italianos, como Luigi Rasetti, que ajudaram a dar um verniz ideológico e intelectual à Revolução. Garibaldi foi fundamental na expansão do conflito. Em 1839, os farrapos, com Garibaldi no comando da Marinha Improvisada, avançaram para o norte, em direção à província de Santa Catarina. Lá, eles tomaram a cidade portuária de Laguna e, com a ajuda dos liberais locais, proclamaram a República Juliana,
uma república irmã da Rio-Grandense. Foi em Santa Catarina que Garibaldi conheceu a mulher de sua vida, Ana Maria de Jesus Ribeiro, que ficaria mundialmente conhecida como Anita Garibaldi, uma guerreira destemida que lutou bravamente ao seu lado. A vida na República Rio-Grandense era dura. A guerra era constante e o bloqueio imposto pelo Império dificultava o comércio e o abastecimento. Mesmo assim, os farrapos resistiram por anos. A guerra foi marcada por uma série de batalhas, cercos e táticas de guerrilha. Os gaúchos, exímios cavaleiros, usavam sua mobilidade e conhecimento do terreno para enfrentar as tropas imperiais, que eram maiores em número e mais bem equipadas. A guerra se arrastava, com vitórias e derrotas para ambos os lados, e um enorme custo em vidas e recursos. Mas toda guerra tem seus pontos de virada. A República Juliana, por exemplo, durou apenas 4 meses. As forças imperiais, sob o comando do então Barão de Caxias, conseguiram retomar Laguna e sufocar a Revolução em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a situação também começava a ficar complicada para os farrapos. A longa duração do conflito causava desgaste. Muitos líderes estavam divididos sobre os rumos da guerra. Alguns queriam continuar lutando pela independência a qualquer custo, enquanto outros, mais moderados, já começavam a pensar em uma negociação de paz. E aqui precisamos falar de um tema complexo e controverso: a escravidão. Os líderes farroupilhas eram, em sua maioria, estancieiros e proprietários de escravos, assim como a elite do Império. No entanto, para aumentar suas fileiras, os farrapos prometeram liberdade aos escravos que lutassem em seu exército. Assim, foi criado o Corpo de Lanceiros Negros, uma tropa de elite formada por homens negros que lutavam bravamente, montados a cavalo e armados com lanças, na esperança de conquistar a liberdade. Eles foram decisivos em muitas batalhas, temidos pelos inimigos por sua coragem. Contudo, o destino desses homens seria trágico. Em 1844, perto do fim da guerra, quando as negociações de paz já estavam avançadas, ocorreu o massacre de Porongos. Os lanceiros negros foram surpreendidos em seu acampamento por uma força imperial e, segundo muitas fontes históricas, foram desarmados pouco antes do ataque, em uma traição combinada entre líderes de ambos os lados. O Império não queria um grande contingente de negros libertos e armados no sul. E para alguns líderes farroupilhas, a questão da abolição era um obstáculo para um acordo de paz favorável. O massacre praticamente aniquilou a tropa e é uma das páginas mais sombrias e debatidas dessa guerra. No final, o pragmatismo falou mais alto. O Império, agora sob o comando do jovem Dom Pedro II, e estabilizado politicamente, queria pacificar o país. Luiz Alves de Lima e Silva, o barão e futuro duque de Caxias, foi enviado ao sul com a missão de acabar com a guerra. Mas Caxias era um estrategista brilhante, não apenas no campo de batalha, mas também na política. Em vez de buscar a aniquilação total dos inimigos, ele ofereceu uma paz honrosa. As negociações levaram ao Tratado de Poncho Verde, assinado em 1º de março de 1845. O acordo foi muito generoso com os rebeldes. Os farrapos receberam anistia total, ou seja, perdão por seus atos. Os oficiais farroupilhas foram incorporados ao exército imperial com os mesmos postos que ocupavam. A província teria o direito de escolher seu próprio presidente. E, crucialmente, o governo imperial concordou em taxar em 25% o charque importado, protegendo finalmente a economia gaúcha. Em troca, a República Rio-Grandense seria dissolvida e a província seria reintegrada ao Império do Brasil. Mas e a promessa de liberdade feita aos escravos que lutaram? O tratado foi vago. Ele dizia que os cativos que serviram na Revolução teriam sua liberdade garantida, mas na prática, muitos foram reescravizados ou tiveram que comprar sua própria alforria. A grande promessa de liberdade não foi totalmente cumprida. A Guerra dos Farrapos chegou ao fim, mas seu legado é imenso e vivo até hoje. Para o Rio Grande do Sul, ela forjou uma identidade regional fortíssima, um orgulho de suas tradições, de sua história de luta e de seus heróis como Bento Gonçalves e Anita Garibaldi. O dia 20 de setembro, início da Revolução, é o feriado mais importante do estado. A Semana Farroupilha, celebrada com desfiles, acampamentos e muita cultura gaúcha. Para o Brasil, a guerra mostrou a força dos regionalismos e a necessidade de o governo central negociar e ser mais flexível com as províncias. A figura de Caxias se consolidou como o pacificador, o homem capaz de unir o país.
A Guerra dos Farrapos não foi apenas uma briga por impostos, foi um caldeirão de ideias republicanas federalistas e de liberdade que, apesar de derrotada militarmente, deixou sementes que floresceriam décadas depois, com a proclamação da República do Brasil, em 1889. É uma história complexa, cheia de heroísmo e contradições, que nos ajuda a entender a formação do Brasil e a diversidade de seu povo. A coragem dos farrapos e a tragédia dos lanceiros negros são faces da mesma moeda. Lembretes de que a história nunca é simples e está sempre aberta a novas interpretações. E aí, gostaram de conhecer mais a fundo a Guerra dos Farrapos? Qual parte da história mais te impressionou? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios da nossa história. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.